primeiro pela nota de coragem, né, que trazem para nós, pelo estímulo que trazem para nós, com seu exemplo na Espanha, Portugal e Itália, exemplo que para nós do Brasil é muito importante, sobretudo pelo fato de a nossa civilização ter por berço essas nações europeias, né, que são sempre invocadas como paradigma para o nosso comportamento e para o nosso conhecimento aqui no Brasil. Eu também quero agradecer as palavras carinhosas do Gabriel Vedi, que ele proferiu no início, na abertura do evento, e dizer que realmente quero confirmar a parceria que nós estabelecemos desde o início do mandato dele, já tínhamos os mandatos anteriores, e dizer que temos dividido realmente as nossas aflições, né, os nossos problemas, tanto no parlamento quanto perante o governo, e sempre abertos ao diálogo, não é? Então eu quero fazer também justiça ao Gabriel, porque ele tem sido muito atacado, no sentido de ter puxado essa greve, e essa greve estaria, de alguma forma, obstaculizando um canal de diálogo. Isso não é verdade. Nós temos, desde o início do mandato dele, antes, estivemos sempre abertos ao diálogo. Estamos ainda abertos ao diálogo, mas evidentemente que a ausência de canais de negociação tem dificultado muito uma solução menos conflituosa das nossas reivindicações. Que já precipitou esse movimento, né? No âmbito do Ministério Público Federal, dos Procuradores da República, ainda nós não amadurecemos uma paralisação, mas é uma situação que eu posso adiantar que acontecerá em pouco tempo, não é uma questão de dias, porque há uma forte pressão da base também, que traduz, né, e que encaminha para a direção da associação a mesma aflição e a mesma indignação dos juízes federais. Então eu quero começar dizendo que a indignação dos juízes federais nesse evento, ela é a mesma indignação dos procuradores da República. Eu vejo que tem 3 pontos importantes na reivindicação dos colegas magistrados, né, neste dia de paralisação. O primeiro ponto, a segurança dos magistrados, que é um ponto comum também com o Ministério Público Federal, como foi dito pelo presidente Gabriel Vedi. Nós acompanhamos desde, se não me engano, a presidência do juiz Walter Nunes no Congresso Nacional a tramitação daquele projeto de lei que permitia a assinatura coletiva de sentenças. E naquela época, inclusive, subscrevemos nota técnica com a JUF, apoiando este projeto. No âmbito do Ministério Público Federal, nós já tínhamos essa prática de subscrever denúncias e peças iniciais mais problemáticas, de questões mais delicadas. Nós já tínhamos o costume, temos, de subscrevê-las conjuntamente. Não é? Uma procuradoria, às vezes, inteira assina uma denúncia para que não se personalize, não seja personificada a atuação do Ministério Público num dos seus órgãos. E eu acho que realmente isso foi um avanço grande no âmbito da magistratura. A ameaça a um juiz potencialmente ameaça a um membro do Ministério Público, porque nossa atuação ela é diária, é a mesma atuação em faces diferentes. Então, em todos os casos onde há agressão a juízes ou ameaças a juízes, há uma paridade aí de tratamento com os nossos colegas. Se ela não é real, ela é potencial. Portanto, esse problema dos magistrados também é o mesmo problema do Ministério Público Federal. Nós temos lá no âmbito do Ministério Público um setor especializado de segurança orgânica que tem se dedicado também à segurança de membros de procuradores da República. Não sei como é que no âmbito da magistratura. Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que o Ministério Público da União é uma instituição única, é uma instituição que congrega os 4 ramos do Ministério Público Federal, da União em âmbito nacional, o que não acontece com a magistratura federal, que é subdividida em regiões. Isso nos possibilita algumas medidas administrativas. Essa, especificamente, ela é muito tranquilizadora para a associação. O fato de existir, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, um serviço estruturado que se ocupa de investigar e buscar proteção ao nosso colega quando ele é ameaçado. E a associação tem mantido sempre um diálogo muito aberto, muito próximo com esse setor lá da Procuradoria-Geral da República. Fica aqui, portanto, uma sugestão
pelo que eu tenho notícia, isso não existe na magistratura, a sugestão da importância de que se estabeleça esse serviço no âmbito da magistratura da União, né, federal, sobretudo da magistratura da União. Em relação ao segundo ponto, que nós também consideramos que é um ponto relevantíssimo, que é a questão da paridade de estatuto jurídico. Nós tivemos aqui há alguns meses, um evento também belíssimo, promovido já pelo presidente Ledi, e tivemos a oportunidade de reiterar nosso apoio e a nossa concordância com esse pleito justo da Associação de Juízes Federais, que foi patrocinado pelo advogado Luiz Roberto Barroso, que esteve aqui também fazendo uma brilhante palestra pela oportunidade. E desde o início nós apoiamos esse pleito, subscrevemos também, ainda na presidência do juiz Fernando Matos, uma nota técnica perante o Conselho Nacional de Justiça, dizendo a pertinência dessa paridade de tratamento, que é nada menos do que o cumprimento da Constituição, né, que diz no artigo 93 que existe essa igualdade de estatuto jurídico entre o Ministério Público e a magistratura. É interessante observar, isso eu pontuei naquela oportunidade, como a situação acabou se invertendo, né? O presidente Ledi falou muito bem, o judiciário acabou ficando numa situação, que eu não diria inferior, porque nós do Ministério Público não temos ainda a alegria de dizer que nós somos iguais ao Poder Judiciário, mas existe realmente uma disparidade de tratamento jurídico no que se refere ao regime da Lei Complementar 75. Nós queremos, ainda almejamos essa paridade, e por isso, e sobretudo por isso, e cada vez mais, nós advogamos então essa reciprocidade na paridade, uma paridade recíproca, não só a paridade de membros da magistratura do Ministério Público para nos beneficiar, membros do Ministério Público, mas a reciprocidade dessa paridade. É irônico isso, porque até 88 nós lutávamos para ser iguais aos juízes, e depois de 88, com o novo Estatuto Constitucional, nós conseguimos aprovar a Lei Complementar 75 e ela conseguiu cristalizar todos os benefícios que havia naquela época conferidos ao funcionalismo público, que eram conferidos aos magistrados e também os que eram conferidos ao funcionalismo em geral. Posteriormente, houve reformas no Estatuto dos Funcionários Públicos e esses benefícios foram retirados. Então nós acabamos realmente, os membros do MPU, com uma situação singular, não é? Em termos de direito de férias, em termos de licença-prêmio, possibilidade de estudar fora, com remuneração, mantida a remuneração, e outros, não diria, outros benefícios, não é? Que o Estatuto nos confere e que representam uma justa reivindicação dos juízes federais. Nós temos a confiança e a esperança que em breve essa decisão do Conselho Nacional de Justiça será plenamente executada para que seja colocada uma pá de cal nessa discussão. Sem embargo disso, é importante, eu acho que para os magistrados, passar por esse processo que nós passamos na década de 90, que foi a discussão da nossa lei orgânica. Então a questão da lei orgânica da magistratura, que é da década de 70, ela também traduz um impasse antidemocrático, né, que existia naquele momento. Então é preciso que a legislação da magistratura passe por o mesmo processo de democratização que passou o Estatuto Jurídico do Ministério Público. Eu acho que isso está no cerne do problema. Os magistrados ainda têm seu trabalho disciplinado por uma lei que foi editada no auge da ditadura militar. E por fim, e não menos importante, se não um ponto mais relevante, não é? Do ponto de vista reivindicatório, classista, é a questão do reajuste dos nossos subsídios. Eu acho que o primeiro ponto, que ainda não foi tocado aqui, que eu acho que é importante nós fazermos uma reflexão sobre ele, é que o governo, desde 2007, vem alegando questões orçamentárias para impedir, obstaculizar a recomposição dos nossos subsídios. Mas esse mesmo governo, tanto do presidente Lula e tudo indica também o da presidente Dilma, esse mesmo governo resolveu todos os problemas das suas carreiras por medida provisória. Então hoje nós temos uma proximidade muito grande de pagamento de subsídios da Polícia Federal, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública com os nossos subsídios. E isso tudo foi resolvido
pelo presidente Lula por medida provisória, de uma forma menos democrática do que aquela que nós, entidades de classe da magistratura e do Ministério Público, adotamos. Nós fomos gastar o nosso sapato no Congresso, nós visitamos todas as lideranças e nós mantivemos uma interlocução permanente com as presidências das duas casas e, infelizmente, a nossa atitude democrática de discutir essa questão no foro próprio que é o Parlamento, ela não tem merecido a sensibilidade do governo, nem do governo Lula, nem do governo da presidente Dilma, né? Porque nós acabamos entrando numa via crucis, numa situação, quer dizer, autoexplicativa, não é? Onde o líder do governo nos recomenda conversar com as lideranças partidárias, nós conversamos com as lideranças partidárias que nos recomendam conversar com o líder do governo, aí depois de todos os conversados, eles nos recomendam pedir uma audiência com o presidente da Câmara, que nos diz que nós devemos conversar com um concerto de líderes, né? E que depois de tudo acertado entre eles, que a boa vontade, eles nos dizem que o governo tem que dar o seu aval, o governo diz que dá o seu aval, contanto que o Congresso dê o seu consentimento, ou seja, há uma relação onde há uma troca e uma fuga da responsabilidade. Então, eu acho que esse ato é importante para mostrar para o governo, primeiro, que é preciso estabelecer um canal sincero de negociação. Não é? Primeiro ponto. Então, acho que esse é um recado forte para o governo. Eu queria somar a nossa indignação dos procuradores da República a isso, que nós não sentimos hoje que há um canal sincero de negociação. Há um empurra-empurra. Eu acho que a dignidade das nossas carreiras é incompatível com isso, porque nós temos agido de uma maneira muito compreensiva. Nós tivemos um reajuste muito insatisfatório há 2 anos, tivemos uma promessa que teríamos uma recomposição no final do governo Lula, quando houvesse a recomposição do salário, dos subsídios dos ministros de Estado e dos parlamentares. Essa promessa foi quebrada em dezembro do ano passado. Houve um reajuste substancial dos subsídios dos ministros de Estado e dos parlamentares, né? E agora nós fazemos também, enviamos um projeto, né, que foi enviado pelo presidente Supremo e pelo Procurador-Geral da República, com um percentual muito inferior à nossa perda inflacionária, são opostas as mesmas escusas e opostos os mesmos obstáculos. Então, acho que esse é o primeiro alerta. Não é uma paralisação, é apenas um dia, mas para evitar que isso prolifere nas demais entidades de classe, nas demais carreiras, é preciso estabelecer um canal sincero de comunicação. O interlocutor do governo que converse conosco e que não seja uma conversa mole, como essa que está acontecendo hoje. Segundo ponto, é preciso que o governo respeite o processo democrático de discussão desse projeto dentro do Congresso. Não é porque ele, governo, tem o poder de resolver a situação de suas carreiras por medida provisória, então tem que ter a generosidade de pautar o nosso projeto. Porque o nosso projeto não é sequer pautado, ele não passa nem nas comissões temáticas. O governo hoje ele obstaculizou a tramitação do Congresso na Comissão do Trabalho, na Comissão de Finanças, na CCJ, ou seja, quando houver a disposição, e aí nós não teremos tempo. Então acho que é preciso restabelecer o debate democrático dos nossos subsídios dentro do Congresso Nacional. Eu também queria fazer uma retrospectiva para contextualizar a questão das nossas chefias, né? Vamos colocar aqui o presidente do Supremo Tribunal Federal como chefe do Poder Judiciário e o Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público, né? Em dezembro do ano passado, nós tivemos um aceno muito concreto da liderança do governo de que havia possibilidade de aprovação de um reajuste de 5,25% que estava no orçamento. E nós fizemos uma gestão do Ministério do Planejamento, tivemos essa posição muito concreta do governo. Isso era 15 de dezembro, se eu não me engano. Se for hoje, 15 de dezembro, o projeto para o plenário, o governo apoia e é aprovado o projeto. Nós fomos ao ministro Peluso, pedimos uma audiência para ele, era uma quarta-feira, eles estavam em sessão, eu pedi ao auxiliar de plenário do doutor Gugel que falasse com ele falou com o ministro Peluso, nós conseguimos uma audiência no intervalo do café da sessão de quarta-feira. Então houve uma reunião ali do presidente Vedi, a NPR, a ANB e
3 outras entidades de classe do MPU, Trabalho, Militar e Distrito Federal. E nós expusemos essa possibilidade, né, essa oferta do governo ao Procurador-Geral da República e ao Presidente Supremo. E eles nos disseram que era pouco, era um reajuste insatisfatório, e que preferiu esperar o ano de 2011 para ter o reajuste integral que estava no projeto. O presidente do Supremo, então, saiu do Salão Branco, foi até lá o salão de lanche, onde tinha o telefone, conversou com o presidente da Câmara, voltou e disse: eu tenho um compromisso do presidente Marco Maia de que no semestre que vem será aprovado, abril, deixa eu colocar, março, abril. Não, março, isso. Eu tenho um compromisso do presidente da Câmara de pautar este projeto e de aprová-lo no reajuste integral. Então é preciso resgatar esse compromisso. Eu já encontrei uma vez com o presidente Peluso, lembrei a ele desse compromisso, ele disse: o compromisso está mantido. O presidente Marco Maia agora, porque naquela época o presidente Marco Maia era interino, agora o presidente Marco Maia já é o presidente eleito, o novo presidente da Câmara, e ele reiterou o compromisso. Conversei com o Dr. Gugel também disse que há esse compromisso. Eu pude falar com o presidente Peluso hoje pelo telefone, falei: presidente, continua o compromisso, porque ontem começou a se falar de inflação ontem, né? A inflação vai inviabilizar tudo. Eu falei: tem uma questão de inflação, o compromisso está mantido? Está mantido. Então acho que é preciso também que este compromisso do Parlamento seja resgatado, não é? Porque nós não aceitamos 5,25% em dezembro, porque nos foi prometido que o projeto seria discutido. Nós não estamos querendo a aprovação do projeto. É evidente que o projeto tem que ser pautado e discutido no plenário. Mas se nem isso é feito, que tipo de compromisso é esse? Então acho que é importante que essas coisas fiquem claras. Que nós queremos um debate democrático, queremos um interlocutor sincero e queremos o cumprimento dos compromissos, né? Eu acho que daqui a pouco o Gabriel vai falar mais, ele vai poder lembrar outros detalhes, né, que eu não consegui lembrar aqui. Então, e para terminar, eu queria falar também para vocês do direito de greve, né, que foi tratado aqui, e dessa ameaça do Conselho da Justiça Federal de cortar o ponto, né, de cortar salário. E eu acho que isso tem um lado muito bom, assim como o colega da Espanha falou, que tinha aquele aspecto dialético, né, de sujeito cortar o ponto e ter com isso admitir que o direito existe. Eu acho que tem um lado muito bom quando os juízes e os procuradores estão falando de greve, porque nós, de uma certa forma, não nós fisicamente aqui, nossas instituições, elas, de certa forma, serviram ao regime militar, serviram à ditadura militar, não é? Quando se fala da Comissão da Verdade, fala-se muito da culpa dos militares pela ditadura, mas evidentemente há uma parcela da sociedade civil, das instituições, que colaborou com isso, e nós fomos um instrumento forte de repressão das reivindicações dos trabalhadores. Muitos de nós, das nossas instituições, deram parecer contra o direito de greve, julgaram greves ilegais, julgaram o direito incompatível com a Constituição, e hoje nós estamos discutindo o direito de greve. Isso quer dizer que as nossas instituições se democratizaram. Elas estão plenamente democráticas ao ponto de nós podermos, nós mesmos, admitir que esse direito é passível de ser exercido por nós mesmos. Então acho que isso é muito bom, nós evoluímos muito, não é? De lá para cá, as nossas instituições se democratizaram. E também, invocando aqui a fala do nosso colega da Espanha, eu acho que isso é uma discussão vazia, porque a necessidade é muito superior à lei. Então a lei é importantíssima, mas a necessidade, se disse aí, é um dito popular, a necessidade faz a lei. Então, eu acho que, paralelo ao governo, né, que tem tido esse comportamento reticente de ter um discurso sincero conosco, eu vejo que, com tristeza, que algumas instâncias das nossas próprias instituições querem ser mais reais até do que aquela instituição do governo que tem sido resistente conosco. É ruim, né, quando nós percebemos que dentro da nossa instituição essa reação nasce, né, que às vezes é uma reação desproporcional, muito mais comprometida com a repressão, né, com uma conduta que eu diria até uma conduta muito dura, né, uma conduta reacionária, a palavra, uma conduta reacionária.
E aí, para falar de reação, eu acho que eu queria terminar com isso. É uma grande contradição que essa reação ela brote no contexto de um terceiro governo do Partido dos Trabalhadores, que é o símbolo da liberdade, da libertação da sociedade brasileira, em grande medida, e esse símbolo, e essa liberdade, essa força veio justamente da utilização da força, né, da resistência, que é o direito de greve. Veio justamente do Partido dos Trabalhadores, que sempre utilizou isso, o direito de greve, como uma forma de mobilização da sociedade brasileira pela liberdade que veio com a redemocratização e com a Constituição de 88. Então, eu quero parabenizar o presidente Gabriel Mendy por esse movimento, dizer que nós estamos emanados nessa iniciativa. Para nós pode ser uma questão de dias, como disse aqui, e dizer que essa é uma lição de democracia que a JUF está passando para todas as categorias e que a história saberá valorizar e parabenizar. Muito obrigado.